E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo especial aqui do canal Café com Teologia. Nós aqui no canal temos conteúdos que eu duvido que você encontre em qualquer outro lugar aqui do YouTube, como, por exemplo, a temática que eu vou falar com você nesta oportunidade. Hoje nós vamos ter uma videoaula fazendo um breve resumo histórico do desenvolvimento histórico da teologia ortodoxa. Sim, da teologia oriental, do cristianismo oriental, uma teologia seríssima, uma teologia extremamente importante, uma tradição mais do que milenar do cristianismo e uma tradição com a qual nós ocidentais pouco dialogamos, deveríamos dialogar bem mais, porque temos muito o que aprender com essa tradição. Alguns especialistas consideram, com razão, que existem três grandes tradições do cristianismo: a tradição católica romana, a tradição do Ocidente, a tradição ortodoxa oriental e a tradição protestante, que também se deu no Ocidente. De cara, eu quero deixar para você a dica do livro Os Grandes Teólogos do Século XX, do Batista Mondin, que, infelizmente, a editora que fazia a publicação dessa obra no Brasil, há alguns anos atrás, faliu e, até onde eu sei, nenhuma outra editora assumiu os direitos dessa obra, porque ela deveria ser republicada, que é uma obra muito interessante, e alguns capítulos o Batista Mondin dedica à teologia ortodoxa, com ênfase principal à questão contemporânea, mas também tem ali um capítulo introdutório sobre o histórico dessa doutrina, né? Primeiro período que a gente deve citar é o período que vai do século I até o século VI, o chamado período da patrística. Nesse período, as tradições elas são compartilhadas entre os ocidentais e os orientais. Ainda não havia uma separação clara entre essas duas tradições. São tradições e nomes dessa grande teologia muito compartilhados entre teólogos latinos e teólogos gregos, né? Talvez uma das principais definições entre o Ocidente e o Oriente. E para a gente ter uma noção, quando nós falamos nesse caso de Oriente, a referência é mais ou menos ali em Atenas, na Grécia, né? Tudo que é para cá de Atenas é considerado latino, o Ocidente, de Atenas para lá, em direção ao Oriente, claro, é considerada a teologia oriental. Esse período é um período ainda em que o Ocidente e o Oriente estão unidos, embora já comece a ter tradições específicas. Depois, quando Constantino leva a capital do Império de Roma para Bizâncio, e que vira Constantinopla, nós vamos ter uma divisão política dessas esferas e, praticamente, daí por diante, só vai aprofundar essas separações. Nesse período também patrístico, nós temos duas observações bem importantes. Alguns dos pais gregos da história do cristianismo, como Clemente de Atenas, como Basílio de Cesareia, como Gregório de Nissa, como João Crisóstomo, Atanásio. João Crisóstomo, inclusive, chegou a ser patriarca de Constantinopla. Nomes importantíssimos para a era patrística, para a teologia antiga. E outra observação igualmente importante é que os 4 grandes concílios da Igreja, todos eles acontecem em territórios do mundo oriental e com uma grande influência, com um grande trabalho dos teólogos orientais. O Concílio de Nicéia, que quase não teve ocidental participando dele, o Concílio de Constantinopla primeiro, os concílios de Éfeso e de Calcedônia, são todos concílios que acontecem na parte oriental do Império. A segunda fase nós chamaríamos de a Era Justiniana, que é o período que coincide, né, começa ali com a ascensão do imperador Justiniano, que enfatiza a importância da tradição,
desse império, que faz um rejuvenescimento intelectual interessante nessa época em que o Império Ocidental praticamente já tinha deixado de existir, né? Ou literalmente já tinha deixado de existir. E o que há de império é o Oriente, com sede em Constantinopla, e é um período entre o século VI e o século VIII. Alguns pontos importantes desse período foi a luta dessa igreja contra duas heresias cristológicas, o monofisismo, que acreditava que na união entre a pessoa humana e divina de Jesus, elas se fundem numa só, e também o nestorianismo, que era outra heresia cristológica, que dizia que essas duas naturezas de Jesus elas não têm uma relação plena, uma relação unida de fato entre elas, né? E também nós podemos citar dois grandes teólogos desse período, Máximo Confessor e também o João Damasceno, e é o João Damasceno, inclusive, um dos primeiros a propor a ideia da pericorese, a ideia da relação intratrinitária das pessoas divinas, né? É uma época em que vai surgir uma problemática importante, que é a procedência do Espírito Santo, porque no credo constantinopolitano se dizia que o Espírito Santo ele procedia do Pai. E isso era uma definição canônica, né? Que naquela ocasião em que a Bíblia ainda não é um consenso, uma definição canônica conciliar tem esse pé de importância, tanto como se tirar ou colocar um livro da Bíblia. E o Ocidente complementa essa frase dizendo que o Espírito procede do Pai e do Filho, e daí tem a chamada cláusula filioque, a cláusula do Filho, que deu muito problema entre o Ocidente e o Oriente, quando o Oriente acusa os ocidentais de inserir textos no credo sagrado, de inserir algo no texto canônico, e o acusa de heresia, inclusive, e essa disputa ela vai ficar muito forte na era seguinte, que é a terceira fase dessa tradição, que é a era dos grandes patriarcas de Constantinopla, o Fócio e o Miguel Cerulário, Miguel I, nos séculos IX até o século XIII. O patriarca Fócio, no século IX, foi um grande pensador, foi ele que levou à frente essa disputa envolvendo a cláusula filioque, também a disputa com relação à data da Páscoa, né? Porque para os orientais a Páscoa deveria ser comemorada exatamente no dia 14 de Nissan e não está sempre relacionada no domingo, como o Ocidente sempre defendeu tal tese. E posteriormente, já no século XI, já no período do cisma de 1054, nós teremos a grande liderança de Miguel I, também chamado de Miguel Cerulário, que foi com ele que há a divisão oficial, embora as tradições já caminhavam independentes uma da outra, né? Mas a separação definitiva entre o mundo oriental, liderado pelo Miguel I, pelo Miguel Cerulário, e o mundo ocidental, liderado pelo Leão IX, e aquela disputa foi uma disputa que parecia periférica em relação ao uso ou não de pão levedado na Eucaristia, e acabou com a mútua excomunhão dos patriarcas, né? O Leão IX colocou uma carta de excomunhão na Catedral de Santa Sofia para o patriarca, e o patriarca respondeu da mesma maneira, excomungando, anatematizando o bispo ocidental Leão IX. E ali os caminhos ficaram definitivamente separados a partir do cisma de 1054. Esse período é um período também muito interessante para a teologia oriental, porque é nesse momento que há uma transição para uma orientação pneumatológica que vai ser o centro das reflexões e da produção teológica do mundo oriental. Se no Ocidente, tanto na tradição católica, tanto na tradição protestante, nós até hoje damos falta a um aprofundamento maior sobre as questões pneumatológicas, os livros de teologia sistemática dedicam poucas páginas para pneumatologia, quando
alguns nem dedicam um capítulo independente para essa área essencial da fé cristã, do pensamento cristão. Por outro lado, a teologia oriental, a teologia ortodoxa é profundamente pneumatológica e tem essa questão como ponto central das suas reflexões. Hoje, no Ocidente, se fala muito sobre o Logos, ligado à pessoa do Cristo, né? No Oriente se pensa muito sobre a questão da Sofia, da sabedoria divina, da sabedoria de Deus, muito ligada à terceira, entre aspas, pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Isso vai ser um ponto muito aprofundado na teologia contemporânea por um teólogo, inclusive, que eu já fiz um cafezinho teológico com ele aqui na aba Comunidade. Depois você confere lá. Posteriormente, nós temos a quarta fase, com Gregório Palamas, no século XIV e no século XV, né? Já no final do período medieval, que ele faz uma síntese do pensamento patrístico da teologia da glória de Deus, e em 1351 há um processo de canonização da teologia do Gregório Palamas pelo Sínodo de Constantinopla, o que vai dar uma importância enorme para a reflexão desse grande nome da teologia oriental. Depois vem a quinta fase, que é a chamada teologia da diáspora, entre os séculos XVI, quando o Ocidente vivia a reforma luterana, a reforma protestante, e o século XVII. E por que a diáspora nesse momento? Porque em 1453 nós temos a invasão de Constantinopla pelos turcos, né? E a queda definitiva do Império Romano Oriental, do Império Bizantino, melhor dizendo, e a queda de Constantinopla. E essa invasão turca ela é extremamente violenta para os povos que habitavam essas regiões, para as tradições religiosas, cristãs, teológicas que havia nessas tradições. Inclusive, eles dominam a emblemática Catedral de Santa Sofia, que hoje nem funciona mais como uma catedral, como uma igreja, né? Está lá na cidade de Istambul, que é a herdeira de Constantinopla. E essa invasão ela é profundamente problemática. As faculdades de teologia elas são fechadas naquela região com o avanço turco, e vários dos mais importantes teólogos ortodoxos daquele período têm que se exilar, têm que fazer uma diáspora pelo mundo afora, e eles precisam ir para o mundo ocidental, dialogam com as tradições ocidentais nesses lugares onde eles se estabelecem, e a teologia oriental sofre um baque pesado com as invasões turcas de Constantinopla, principalmente. Depois nós já vamos nos aproximando de um período mais contemporâneo, com a grande tradição da chamada Escola de Kiev, e aí predomina nos séculos XVII e no século XVIII, onde o centro da teologia ortodoxa, da cultura ortodoxa, passa para a Rússia. Mas você não falou que era a Escola de Kiev? Sim, Kiev atualmente, né? Kiev depois da queda da União Soviética, com os desmembramentos das repúblicas que faziam parte da União Soviética, Kiev passou a ser a capital da Ucrânia, né? E claro, faz parte da Ucrânia atualmente. Mas naquele período não havia Ucrânia. A Ucrânia fazia parte do Império Russo, né? A Ucrânia fazia parte da Rússia. Então, Kiev, naquele momento, era uma cidade russa, né? Uma cidade da Rússia. E a Rússia é um território que pouco sofre com a investida turca. Outros territórios, como na Grécia, aliás, há uma rivalidade intensa entre gregos e turcos, ainda hoje, inclusive fazendo meu outro canal, Globalmente, um vídeo sobre isso. Se inscreve lá também, se você ainda não o fez. E isso vem desde essa época, como em outros territórios ali mais próximos, e a Rússia, como está mais isolada, não sofre com essas invasões, e o centro da cultura ortodoxa passa para a Escola de Kiev, que tem o Pedro Mogila, o proponente da confissão ortodoxa de fé, produz vários teólogos nesse período, como Lazar Baranovich, como Antônio Radilovsky,
E são nomes bastante importantes ligados a esse período, até que nós chegamos no Renascimento moderno, na teologia contemporânea oriental dos séculos XIX, do século XX e agora o início do século XXI. São dois grandes centros da teologia oriental nesse período contemporâneo. Atenas, a capital da Grécia, também uma região profundamente ortodoxa, né? Há fundações de universidade em Atenas, de raciocínio teológico em Atenas, e também Moscou, porque, mesmo fazendo parte da Rússia, nesse período nós temos um deslocamento de Kiev para Moscou como um grande centro de teologia ortodoxa nesse período, né? E temos 4 grandes teólogos da teologia oriental mais contemporânea, que seriam o teólogo Macário, o teólogo Komiakov, o teólogo Svetlov e também o teólogo Soloviev. São 4 nomes importantes aí desse início de idade contemporânea. E depois, no século XX, a Rússia passa por um processo, por uma revolução bolchevique, né? E se torna a União Soviética. Vários teólogos saem de lá, vários teólogos saem de Moscou e vão para outros territórios, né? Principalmente no mundo ocidental, e ali teria início a chamada teologia, o movimento da segunda diáspora, né? E é um período também do movimento eslavófilo, que é um rejuvenescimento da cultura, do pensamento, da tradição dos povos eslavos, dos quais, claro, a Rússia faz parte desse processo. Dos teólogos que saem da Rússia, que saem de Moscou, no período posterior à Revolução Bolchevique, nós temos 2 tradições dentro dessa grande tradição que vão se formar. Os teólogos que vão para a França e fundam o Instituto de Paris, um instituto de teologia oriental que é criado em Paris. E aí nós temos 2 grandes nomes, o Sergei Bulgakov, que é o teólogo que pensa a ideia da sofiologia, a importância da sabedoria divina, a importância do Espírito Santo para essa teologia, que é aquele que eu falei do cafezinho teológico que tem aqui na comunidade, e também o grande teólogo Paul Edokimov, que vive em Paris durante muito tempo e continua produzindo uma grande teologia lá. E eu apresento essa obra aqui, que é uma obra belíssima, da editora Santuário, O Silêncio Amoroso de Deus, que mostra muito da sua erudição, que mostra muito da sua reflexão sobre Deus, sobre esse tema importante da teologia, né? Que mostra muito também do seu lado contemplativo, bastante presente na teologia oriental. Silêncio Amoroso de Deus, do Paul Edokimov. E outros teólogos vão se estabelecer nos Estados Unidos e fundar o Instituto Ortodoxo de Nova York, como o teólogo Florovsky e também o teólogo Meyerdorff, que se estabelecem lá. E, como eu falei, nesse período também há a fundação da Universidade de Atenas e Nova York, com esses nomes, o Instituto de Paris, com Edokimov, com Bulgakov, e também a Universidade de Atenas, são os grandes centros pulsantes e pensantes da teologia ortodoxa, principalmente ali no século XX. A teologia ortodoxa até hoje tem grande produção teológica, embora a gente conheça pouco aqui no mundo ocidental, mas eu deixo aí como referência bibliográfica não só O Silêncio Amoroso de Deus, do Paul Edokimov, como também essa obra da editora Paulinas, Os Ortodoxos, do Enrico Morini, que vale a pena você adquirir, você ler e conhecer mais profundamente essa tradição tão importante da teologia cristã. É claro que não dá para a gente esgotar um conteúdo tão imenso assim num breve vídeo, mas é uma linha geral dessa história que eu tenho certeza que acrescenta bastante conhecimento para você, até porque você não vai ver esse tipo de teologia sendo falado em outro canal do YouTube, que não seja aqui, muito provavelmente. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Muito em breve nós voltaremos para
mais conversas teológicas por aqui. Um abraço para você e até lá.